Fala pessoal, eu vou começar a trabalhar um tópico que aparece nos editais e que eu percebo que existe uma baita dificuldade de você entender exatamente o que é abordado, de você entender exatamente qual é o tópico que vai ser desenvolvido, que é aquele termo que aparece nas provas, análise de cargos e descrição de cargos. O que é isso? Qual que é a abordagem? O que, na verdade, é executado? Então, vamos lá. Vamos trabalhar descrição de cargos e carreiras. E é exatamente isso. Então, isso é abordado em prova. Existem provas que estão começando a abordar isso dentro de gestão de pessoas. E eu tenho essa aula, esse tópico que eu vou desenvolver com você, tem o objetivo de você entender qual é a abordagem, tem o objetivo de você entender exatamente qual que é ali a forma de abordar. Só para a gente esclarecer, vamos pegar um exemplo da educação, que é a carreira que eu trabalhei, que é a carreira que eu fui servidor, para você entender. Então aqui existe a carreira da educação. Essa é a carreira. E dentro da carreira da educação, existe o cargo. Eu não vou falar de secretário, chefe de gabinete e tudo mais, eu vou falar dos cargos de escola. Existe o cargo de diretor, existe o cargo de supervisor pedagógico, existe o cargo de secretário de escola, existe o cargo de assistente técnico educacional, que é, na verdade, quem trabalha na secretaria, até um assistente técnico educacional 2, que é o BEDEL, a pessoa que cuida do aluno, e existe, lá no final, o professor. Então, na verdade, eu tenho uma carreira da educação, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargos. A Constituição de 88, ela proíbe a transposição de cargo. Então, por exemplo, eu sou professor. Eu não posso ser transposto para diretor. Eu não posso ser transposto para supervisor pedagógico, que era o cargo que eu tinha. Então eu preciso prestar outro concurso, a não ser que seja um cargo de livre provimento, livre nomeação e livre exoneração dentre servidores. Então o meu cargo de professor fica congelado, eu viro secretário de educação. Aí é outra história. E aí, qual que é o problema? O problema é que existem gratificações para carreira. Existem atribuições para carreira e existem atribuições pro cargo. Então, nesse exemplo que eu estou dando, da área que eu trabalhei, no serviço público durante 13 anos, existe uma gratificação que chama-se gratificação de desenvolvimento educacional. Eu estou falando da educação de São Paulo para pegar exemplo de tudo que eu vou falar. E essa gratificação de desenvolvimento educacional é uma gratificação que é tipo um 14º salário que todo mundo recebe. Ou seja, uma gratificação de carreira. Agora, eu posso ter uma determinada atribuição ou gratificação do cargo. Perfeito? Então vamos lá, vamos desenvolver e vamos desenrolar. Eu queria inicialmente, quando a gente fala de cargo, descrição de cargo e carreira, pontuar uma coisa muito importante. Vem comigo. Quais são os interesses? Interesses não, né? Quais são? Podemos chamar de interesse. Quais são os interesses da administração pública? E a gente entendendo quais os interesses existentes na administração pública, a gente entendendo quais os interesses existentes dentro do serviço público, nós entendemos a questão da descrição de cargos e carreiras. Existe o interesse do órgão público, existe o interesse do órgão público, existe o interesse próprio
que é o interesse do servidor público, e existe o interesse do outro. E quem é o outro? É todo mundo que não é nem o órgão público, nem o servidor. Então o outro é o outro funcionário, é a agência reguladora, é o concorrente, é o mercado, é o sindicato. Bom, do ponto de vista teórico, o interesse do órgão público não difere do interesse público. Então, o interesse do órgão público é o interesse público. Afinal de contas. Certo? O interesse do órgão público é o interesse público. Pelo menos em tese. Quando eu crio um cargo, quando existe um novo cargo ou quando eu determino as atribuições do cargo, eu preciso atender prioritariamente o interesse público, o interesse do órgão público. E o interesse próprio tem que se adaptar ao interesse público. Eu vou te dar um exemplo. Sai o edital do MPU. Aí no edital do MPU tem uma nova matéria. Banco de dados. Não cai nem informática para o MPU. Pelo menos na última prova do MPU nem teve informática. Mas vamos supor que os caras metam banco de dados. E aí, por que puseram banco de dados? Porque é o interesse do órgão público. É o interesse existente da instituição pública. E aí o candidato, você, tem que se adaptar, tem que se adequar, tem que estudar aquela matéria. Até porque se você não estudar essa matéria, você nem vai tomar posse, você nem vai iniciar exercício. Então é exatamente isso, né? O interesse da criação do cargo é o interesse público. E quais são os elementos, os insumos para um cargo? Quando um órgão público ele vai criar um novo cargo, quando o órgão público ele vai desenvolver um novo cargo, o que eu tenho que levar em conta? O que eu tenho que analisar? Então, quais os insumos para um cargo? Pense comigo. O MPU, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, qualquer órgão público vai criar um cargo. E na criação desse cargo, eu preciso determinar, afinal de contas, quais as competências que eu quero. Às vezes eu sei que você fica puto porque saiu uma matéria do edital. Eu sei que você fica bravo porque entrou uma matéria que você nunca estudou. Pô, ó, deixa eu falar uma coisa. Agora não, né? Mas em 2018, o choque foi grande. O susto foi grande quando saiu o edital da PF para gente, para escrivão, e tinha TI, tinha contabilidade, mudou muito o edital. O edital ele foi transformado literalmente. Então, por que ele é transformado? Por conta das necessidades do órgão público. Por exemplo, né, falando do Ministério Público da União, na penúltima prova do MPU, tinha gestão de recursos materiais e informática. Na última prova do MPU, que aconteceu em 2018, não tinha mais informática, não tinha mais gestão de materiais, a administração foi pesado, 20 questões, arquivologia pesadão e ética veio pesado. Porque, afinal de contas, um dos insumos do cargo são as competências necessárias. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Na Polícia Civil de São Paulo, não tem mais TAF, avaliação física. Na Polícia Civil do DF tem. E por aí vai. Então, o primeiro insumo para um cargo são as competências. O segundo, então, dentro das competências, tem, por exemplo, o nível de escolaridade. Tem, por exemplo, se é graduação, se não é, e assim por diante. E qual? O outro insumo para o cargo.
Esse é polêmico. Esse é polêmico, esse você vai ficar encucado, mas cai em prova. E principalmente em algumas discursivas, que é a questão do mercado. Eu vou te dar um exemplo bizarro. E esse exemplo bizarro vai fazer você entender o que eu quero dizer. Vamos supor que o serviço público precisasse abrir um concurso para Polícia Rodoviária Federal de pilotos de Fórmula 1 para dirigirem as viaturas. Porque precisa ser um cara muito rápido. Tá bom, então eu já sei o que eu preciso. Eu preciso de uma competência que é o cara ter habilidade em pilotar rapidamente carro de Fórmula 1. Beleza. É só comprovar a experiência anterior. Mas como que eu vou pegar esse cara no mercado? Como que eu vou convencer esse cara? Como que eu vou oferecer um salário, sendo que eu tenho que respeitar o teto do salário do STF, e trazer esse cara? O mercado não vai permitir. O mercado não vai deixar. O mercado não vai possibilitar. A não ser que eu pague um puta salário. Deixa eu dar um exemplo agora real. Deixa eu dar um exemplo agora da vida. Deixa eu dar um exemplo agora tangível e inclusive o que aconteceu comigo. Os professores universitários, eu durante 2 anos da minha vida tive paciência para dar aula em faculdade. Eu não tenho mais paciência. Por 2 motivos. O primeiro é porque eu gosto de grana e ser bem pago. O segundo é que eu não quero dar migué, né? Eu não quero ficar enrolando para dar aula, né? Eu não quero ficar tendo que esticar uma matéria um semestre inteiro para justificar o curso. Enfim, mas o que tem acontecido? Os professores universitários estavam indo para as faculdades privadas, que pagavam mais. E aí o serviço público, o MEC, ele analisou a situação, alterou o plano de carreira dos professores universitários para continuar atraindo eles. Então o mercado também é um elemento necessário, também é um insumo do cargo. E finalmente, a questão da legalidade. Deixa eu te dar um exemplo de como é importante para você criar um cargo a questão da legalidade. Deixa eu tomar uma aguinha porque é importante se hidratar. Foi criado um cargo na Prefeitura de São Paulo para agente de combate a endemias. Agente de combate a zoonoses, né? É um cargo para ficar jogando veneno para matar o mosquito da dengue. E esse cargo, ele é só masculino. Por quê? Porque eles justificaram que a natureza do cargo e a questão da dignidade no exercício da função. Então você precisa analisar também a legalidade. Nem sempre a questão de cargos ela foi como é hoje. Existem 3 abordagens para cargos. E essas 3 abordagens, na hora de criar um cargo, é o que vai cair na prova. Deixa eu falar uma coisa importante. A função minha, ou de qualquer professor do AlphaCom, é passar todo o conteúdo que vai cair na sua prova. É passar todo o conteúdo que vai ser abordado em prova. Mas o fato é que eu preciso saber o que mais cai. E eu preciso saber como cai. É para isso que você está aqui. É por isso que você assiste às aulas. É por isso que você acompanha o Resendão. Então, o que cai dentro de cargos? É óbvio que pode cair e vai cair a diferença entre cargo e carreira. Aproveite que quando eu estudava para concurso, eu fazia muito mapa mental. Eu fazia muito desenho mental. Então, justamente por fazer mapa mental, justamente para fazer esses desenhinhos de mapa mental, é que eu faço esses esqueminhas dando aula em quadro aqui, nesse esquema de matriz. Então, o que cai prioritariamente
são as abordagens para a criação de cargos. E são 3 abordagens: clássica, humanística e contingencial. Então vamos lá, as abordagens na criação de avaliação e criação de cargos. Vem comigo. Abordagens para a criação de cargos. Começando pela abordagem clássica, humanística e contingencial. Começando pela abordagem. Então, tudo tem a ver com a criação de cargos. Abordagem clássica. A abordagem clássica, ela é muito influenciada por teóricos do início da administração moderna. A administração, ela sofreu uma grande mudança após a Segunda Revolução Industrial. Quando aconteceu a revolução da eletricidade, quando aconteceu no final do século passado, a revolução da eletricidade, as indústrias mudaram e a administração teve que mudar também. Então começaram a ter várias abordagens de releitura de administração. Então essa abordagem clássica, ela tem 2 teóricos, que é o Frederick Taylor e o Fayol, caso apareça a citação deles em prova. E essa abordagem clássica de criação de cargos, ela parte de uma lógica bastante mecanicista. Ela parte de uma lógica bastante quadrada. E qual é essa lógica mecanicista? Qual é essa lógica bastante quadrada? É a lógica de que o melhor homem, somado a melhor técnica, gera melhores remunerações. Então, o que na prática isso significa? O que na prática isso quis dizer? O que na prática isso influencia no dia a dia? Os níveis diretivos, a direção da empresa, ela define como o trabalho será feito. E os níveis operacionais desenvolvem o trabalho. Então é uma famosa divisão teórico-prática. É uma famosa divisão entre teoria, entre prática e, na verdade, você tem uma visão simplista na criação de cargos. Qual que é a visão simplista? Preciso de um cinegrafista para gravar as matrizes dos professores do Alphacom. Então, eu, que não sou cinegrafista, vou criar um manual de como deve ser feita a gravação. E aí, em cima desse manual de como deve ser feita a gravação, em cima desse manual de como deve ser feito o trabalho, eu procuro alguém que se encaixe nessa técnica. Então, na verdade, tudo parte na abordagem clássica de criação de cargos do ponto de vista técnico. Então, é ênfase na técnica. Na técnica. E o que significa ter ênfase na técnica? O ser humano não pode opinar sobre o seu trabalho. O funcionário não pode opinar sobre a melhor forma de trabalhar. Por exemplo, eu desenvolvi uma técnica, essa é a abordagem clássica da criação de cargos. Eu desenvolvi uma técnica de gravar as aulas. Aí eu contrato o cinegrafista, que melhor se encaixa nessa técnica. E aí eu digo para ele, siga esse manual, siga esse roteiro, siga esse método. Mas você não vai opinar, você não vai empiricamente dar opinião,
Porque a abordagem clássica da criação de cargos, ela sempre parte da técnica e nunca do empírico. Sempre parte da técnica e nunca do habitual. Então essa é a primeira abordagem, a abordagem clássica. Deixa eu falar uma coisa importante. O Ministério Público da União, organizando o concurso em 2021, 2022, em cima do cronograma previsto, ele sempre altera as matérias que vão cair em prova. Mas gestão de pessoas e administração tem direta relação com o MPU, por exemplo, com o Banco Central, com o IFAM. Então é um tipo de concurso que a gente sabe que nunca vai deixar de cair esse tipo de coisa e tem caído bastante em prova descrição de cargos. Então a segunda abordagem da criação de cargos é a abordagem humanística. Então aqui é tudo mecânico. Aqui eu ênfase na técnica. Aqui eu simplesmente encaixo o cara para aquela técnica. É mais ou menos o que os times de futebol fazem. Preciso de um zagueiro. Preciso de um atacante. Preciso de um time inteiro. Preciso de um zagueiro rápido. Preciso de um atacante que fica na área. E aí você já sabe o que você quer e pega a melhor pessoa para aquela técnica. Deu para entender? A segunda abordagem de criação de cargos é a abordagem humanística. A abordagem humanística, ela é uma abordagem de criação de cargos que ela parte de outras premissas, ela parte de outras prioridades. E quais são os teóricos humanísticos? Quais são os teóricos que ajudam as empresas a terem uma abordagem humanística na criação de cargos? Rezendão, por que você está citando sempre os teóricos? Isso vai cair em prova? Eu preciso estudar a vida do Fayol e do Taylor. Sabe o que a FCC faz? No caso do MPU, por exemplo. Sabe o que a VUNESP faz? O que a FCC faz? Eles falam de criação de cargos, falam de abordagens e citam os teóricos. E é por isso que eu estou pontuando os teóricos para você se localizar. Então a abordagem humanística, ela é desenvolvida por Elton Mayo e por Maslow, que criou a pirâmide das necessidades. Então a abordagem humanística, ela parte da seguinte premissa: não é só grana, não é só técnica. Eu preciso incorporar, eu preciso compreender, eu preciso abraçar. Então as empresas, elas começam a entender que o funcionário, quando eu vou criar o cargo, é um ser social, é um ser que tem necessidades. Então ela entende o homem como um ser social. E a abordagem humanística, ela não deixa o cargo engessado, ela não deixa o cargo todo parado, ela não deixa o cargo para que não tenha margem de manobra. Aqui não tem margem de manobra. Aqui não tem conversa, meu irmão. Aqui é simplesmente aplica-se a técnica. Aplica-se a técnica. Aqui você tem apenas orientações do cargo. Você tem apenas diretrizes do cargo. Você tem apenas princípios do cargo. E como que você aprofunda? Como que você particulariza? Como que você desenvolve? Através do empirismo. Então, o que é o empirismo na criação de cargos? Como que o empirismo ajuda a criação de cargos? Da seguinte maneira. Abordagem clássica. Eu defini como vão ser as gravações como essa de aulas do AlphaCon. E eu simplesmente contrato alguém que se adapta. Na abordagem humanística, eu dou as diretrizes de gravação. Eu dou as bases para a gravação. Mas aí, eu digo para a pessoa que vai trabalhar que ela pode opinar, que ela pode sugerir, que ela pode desenvolver competência.
Você sabe que a abordagem humanística, ela foi desenvolvida pela Volkswagen na Alemanha desde os anos 60. E tem uma história clássica de abordagem humanística, que era a Kombi. Os caras mudaram o teto da Kombi, mudaram o desenho do teto da Kombi. E aí, mudando o teto da Kombi, mudando a estrutura da Kombi, eles não conseguiam resolver um problema de infiltração. Eles não conseguiam resolver um problema de infiltração de água. E os engenheiros não conseguiam resolver o problema. Eles não conseguiam solucionar o problema. Até que um cara que era um peão, até um cara que dobrava placa, peça, ele falou, olha, dobra ali que dá certo. E aí deu certo. Então, na verdade, era o empírico, era abordagem humanística, era abordagem voltada à colaboração pessoal. E, finalmente, a abordagem contingencial, que é a atual abordagem. Se na sua prova caiu uma questãozinha perguntando exatamente isso, se na sua prova caiu uma questão perguntando qual é a atual abordagem para a criação e descrição de cargos, não é nem a clássica nem a humanística, é a abordagem contingencial. E como funciona a abordagem contingencial? Abordagem contingencial. A abordagem contingencial ela é fortemente influenciada por uma teoria chamada Teoria Geral dos Sistemas. E o teórico da Teoria Geral dos Sistemas, ele se chama Ludwig Bertolfly. Então, aqui a referência é o Ludwig Bertolfly. E o que é uma abordagem contingencial na criação de um cargo? Duas frases importantes. A primeira é: nada é absoluto. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Ou seja, eu não posso ter um cargo mecânico, eu não posso ter um cargo fechado, eu não posso ter um cargo amarrado, porque a vida muda. Por exemplo, profissionais da saúde. Pô, a exigência que você tinha de profissionais da saúde antes da pandemia de coronavírus é completamente outra. Mudou completamente. Você precisa de profissionais que tenham outras competências. Você precisa de profissionais que tenham outros conhecimentos. Deu para entender? Então, basicamente é isso. Basicamente é essa abordagem. Nada é absoluto, tudo é relativo. E aí, uma questão importante. Variáveis externas determinam possibilidades internas. Determinam possibilidades internas. Perfeito? Então, como eu comentei com você, eu tenho trabalhado nessas aulas temas que são muito próximos. Trabalhei anteriormente a questão da gestão do conhecimento. Depois eu comecei a desenvolver com você um tópico chato, um tópico que está nos editais e ninguém sabe muito bem como é abordado, que é a descrição de cargos e carreiras. Vou trabalhar posteriormente educação corporativa, educação à distância e cultura organizacional. Mas essa parte de descrição de cargos eu finalizo aqui, essa parte eu termino aqui. Perfeito? Espero que você tenha entendido e posteriormente eu trabalho educação e cultura.